Pronto. Deixa eu só começar a gravar. Pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem, né? Firmes aí no propósito. Não podemos desistir, né, pessoal? Bom, eu acho que eu já dei aula para vocês, não dei? No semestre. Quando começou a pandemia, né? No primeiro período, no início do ano, você deu aula mesmo. Bem no comecinho, né? Eu lembro, eu estava em sala de aula, mandaram embora. Foi bem no começo, né, da pandemia. Sim, prof. Eu acho que eu trabalhei desenvolvimento, né? Na adolescência. Isso, agora eu lembrei. Então, vamos ver aqui, muito bem, a Luana. Eu também estava com saudades de vocês. Ai, que amor! Olha só! Que bom, né, pessoal, que nós estamos aí, todo mundo, né, juntos novamente, podendo começar mais um semestre. Eu estou até descabelada. Pessoal, ó, infelizmente, na quarta-feira eu só consigo começar a aula nesse horário, porque eu estou na rua e é lá perto da Uniandrade, só que até eu chegar em casa, olha, hoje foi ainda peguei um acidente aqui perto de casa ainda, tá? Mas assim, vamos lá, né? E vocês estão tomando um cafezinho também? Pois é que tem muita gente que gosta que a aula começa às 7h30, né? Então, só que quarta e sexta é um dia complicado. É mais o trânsito, né? Você pega muito trânsito para chegar em casa. E agora, de tarde, eu já estou presencialmente, né? Faz um tempinho já. E nós já vamos começar a atender as crianças, tudo presencialmente. E esse cachorrinho aí, como é que é o nome? É cachorro ou cachorrinho, Helena? É um cachorro, é o Doc, professora. Ah, é o Doc. Quem mais tem bichinho em casa? Gatinho, cachorro. Eu tenho ele e o Alfredo. O Alfredo eu resgatei ele no início acho que faz uns 2 meses que eu resgatei, já é idoso. Agora eu tô com dois. Sabe que a Luana também, Luana, é uma loucura, né, Luana, chegar em casa. Bem isso. Bem isso. Então, meninas, eu estava lendo uma reportagem de que Curitiba só perde para Nova York por abandono de cachorro. Nossa, dá dó, professora. Dá, eu sei, eu caminho aqui bastante pelo bairro. Meu, como tem cachorro na rua. Se eu tivesse um espaço, eu tinha pego todos da rua. Tem, né? Tem, meu. Eu sempre tive bichinho em casa, sempre eu tive. Quando eu morava com a minha mãe. Daí, quando eu casei, o meu marido ele não gostava de bicho. Se eu falasse em ter um cachorro ou um gato, acho que ele sumia do mapa. Daí acabei não tendo. Bom, vamos ao que nos interessa. Pessoal, uma boa noite a todos, né? Eu espero que vocês estejam bem. Nós temos aí que nos automotivar, né? E tocar nossa vida para frente, que atrás vem gente, ok? Então, eu vou falar um pouco sobre a ementa, sobre o processo de avaliação e o plano de aula, eu vou trazer na próxima aula mais detalhado. Por quê? Porque a disciplina de vocês vai ter um pouco de material que eu vou postar e vai ter um pouco de material que já da própria disciplina já do AVA, o material que a instituição tem, né? E que eles vão querer aproveitar, que é um material que eles usam para o EAD, que eles já pagam o domínio desse material. Mas eu vou fazendo as adaptações, não se preocupem,
Não se assustem. Ai, professora, é muita coisa. Ai, professora, é muito... Não, vocês sabem que comigo é assim. O que eu falar, eu vou cumprir. E vocês já sabem o meu jeitão, né? Quem não cumprir, tá bom? Outra coisa, não deixem para responder a pergunta no outro dia. A nossa aula, geralmente, ela vai até 9. Hoje eu vou até 9 horas em ponto, porque eu tenho uma reunião depois da semana acadêmica, né? Nós estamos planejando uma semana acadêmica para vocês bem bacana, tá? Vai ter muita coisa boa, vai ter o pessoal aí de instituto, pessoal de clínica, pessoal da... Eu consegui os profissionais lá de Santa Catarina, que trabalham com a saúde pública, que conseguem fazer um trabalho diferenciado na saúde pública, porque não adianta trazer gente que é uma tragédia, pessoas que vêm contar tragédia para nós, não. Então, tem cidades pequenas em Santa Catarina que eles estão conseguindo fazer um trabalho muito bacana na saúde pública. Vocês têm até acompanhado aí Chapecó, aquela região ali de Santa Catarina, que era uma região bem esquecida, né? O oeste catarinense, né? Geralmente os investimentos ficavam mais ali naquela região de Balneário, Brusque, Blumenau, Joinville, essa região mais para cá, né? Florianópolis, tá? Então, vem um pessoal aí bem bacana falar aí, né? Psicólogas que trabalham na área da saúde pública, que a saúde pública agora está ganhando aí um olhar diferenciado. E as escolas também, pessoal, tá? As escolas, praticamente já foi aprovado a contratação de assistentes sociais e de psicólogos nas escolas. Algumas escolas já têm, porque devido tanto à questão da inclusão e esse prejuízo psicológico que as crianças tiveram aí no decorrer desse isolamento. Algumas não, mas a maioria, né? A maioria teve prejuízos aí emocionais e tudo mais. Ok? Então, eu vou falar um pouco do planejamento, no geral, e vou trabalhar os conteúdos. Eu postei lá um slide e postei um artigo. Um artigo para vocês lerem para a próxima aula, que é sobre um pouco sobre a história da psicologia escolar no Brasil. Como que o psicólogo escolar ele começou a existir no Brasil, tá? No Brasil. Então, para vocês lerem lá direitinho, tá? E daí nós vamos discutir um pouco dessa história. Então, existe uma grande possibilidade aí, nos próximos anos aí, talvez, mais rápido do que nós pensamos, as escolas terem, né, mais essa questão do psicólogo. É claro que existe uma briga muito grande entre a área da saúde e a área da educação. A saúde, ela entende que o lugar do psicólogo é na saúde e não na escola. Mas não é, nós temos que entender que existe, na área da psicologia, nós temos várias áreas, pessoal. Nós temos a área da saúde, a área organizacional, a área escolar, a área institucional, enfim. Tem psicólogos que vão trabalhar só em clínicas de esquizofrenia, em clínicas de autista, em clínicas de pessoas que são usuários de drogas, enfim. Então, o campo da psicologia, ele é muito vasto, e ele está ficando cada vez mais vasto, devido a toda essa situação planetária que nós estamos vivendo. Essa crise existencial, ela já vem acompanhando o ser humano há muito tempo.
O mundo moderno, ele trouxe algumas facilidades para o ser humano, mas em termos de relação, ele trouxe prejuízos. Ele trouxe prejuízos, alguns prejuízos aí. Então, a psicologia, ela tem aumentado o seu espaço. Porém, tem muita gente aí fazendo porcaria, dando de psicólogo, né? Essas coisas holística e essas viagens aí, não sei o que esse pessoal é formado em quê, tá? Mas fazer o quê, né? Nós temos que respeitar, né? Fingir que não estamos vendo, mas tem que ser denunciado. Tratar da área comportamental, da área de doenças mentais é psiquiatra e psicólogo. E o neuro, ele pode o quê? Ele pode ajudar, às vezes, numa medicação, numa questão de transtorno, mas nem tudo. Esta semana mesmo, uma mãe me ligou que ela tem 2 filhos autistas. E ela foi no neuro, e o remédio não está dando certo. Por quê? Porque, na realidade, a avaliação desses meninos não é de um neuro, é de um psiquiatra. A avaliação é diferente, é de um transtorno. Então há muita confusão aí, às vezes, o que acontece? A pessoa está tomando a medicação errada. Eles são agressivos, os 2. Ok, meninada? Vamos lá. Tá? Sejam bem-vindos, qualquer coisa eu estou à disposição, vocês têm o meu e-mail, a maioria dos estudantes tem o meu WhatsApp, eu sempre vou estar colocando a informação lá no AVA, mas eu vou passar para o representante, para ele passar para vocês. Geralmente eu posto a aula um pouco antes, uns 2, 3 dias antes. Esta semana que eu estou um pouco atrapalhada, mas eu já vou me organizar melhor, tá? E qualquer coisa, qualquer dificuldade que vocês venham a ter, conversem comigo. Olha, professora, eu quero conversar individual. No final da aula, eu fico aqui à disposição para tirar dúvidas. Nós nunca tivemos nenhum tipo de problema de relacionamento, de nada. Se vocês tiverem qualquer... querida... Se vocês tiverem qualquer problema de relacionamento comigo, entre vocês, ou qualquer coisa que aconteça, nós podemos estar conversando no individual. Vocês sabem que eu atendo a SINAC, né, que é a área de acessibilidade da Uniandrade. A Uniandrade, nós temos dado apoio a todos os acadêmicos que têm nos procurado, sou eu e a Ângela. A Ângela é da área pedagógica, mas ela me dá apoio, tá? Querida Verônica, tá? Então, é o que eu falo, eu estou aqui para aprender com vocês, para aprender com vocês, e vocês sabem o quanto que eu me preocupo com esse curso, o quanto que eu me preocupo com a formação integral de vocês. Então, o que eu posso colaborar com o curso, em relação a eventos, a tudo, né? A gente tem colaborado aí, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ao que nos interessa, né? Senão eu fico aqui contando historinha para vocês. Vamos falar, a professora Edi não dá mais aula, tá louca, tá ficando velha e só conta história, gente. Não vai dar. Vamos ver aqui o que temos. Segundo. Então, nossa disciplina qual é o nome? É psicologia escolar e educacional.
a psicologia escolar e educacional. Ah, a Luana gosta das minhas histórias, né, Luana? Vocês imaginam nessa pandemia quanta coisa aconteceu comigo, né? Porque, olha... Eu não esqueço você falando... Oi, Luana, fale, querida. Oi? Prof, eu não esqueço de você falando da carteira de motorista, de que você não sabia estacionar. Ai, eu não sei estacionar até agora. E eu tive que trocar de carro. Eu não sei estacionar, Luana. Eu também não. Ó, eu tive um problema no meu carro. Ah, eu comprei, né? Vocês sabem que eu comprei minha carteira de habilitação, a primeira. Meu primo me vendeu. É sério? Ai, do meu mãe! Ih, minha filha, tem tantas. Ih, amigas do céu. Ah, mas vocês não esquecem ainda minhas histórias, dona Bia? Prof, a gente não esquece, não. E a gente... Agora, na pandemia, também devagar. Mas os velhinhos, né? Os idosos. Ai, ai. Vocês são terríveis. Diz que aluno, ele grava mais as histórias e a vida da professora do que os conteúdos, é verdade? Eu tô começando a achar que isso é verdade, hein? Essas danadinhas. Nós precisamos marcar, é uma festa, né, pessoal? Uma aglomeração, né? Uma dança. Vamos, professora, por favor. Ó, eu já tomei a primeira dose da vacina. Depois a gente uma segunda, a gente marca. Eu vou tomar a segunda também. Eu vou tomar a segunda, a sexta-feira que vem. Ah, daí eu vou ficar terrível. Ó, eu acho que essa pandemia, aprontei, meninada, aprontei. Vamos lá, então. Pensa, eu quieta. A minha família em Santa Catarina, meu irmão, meu Deus, Edi, você tá ficando quieta em casa? Eu falei, tô, né, com aquela cara assim, né, de morta. Pense, essa pandemia aí, né, gente? Para quem é elétrica, sofre que só. Então, vamos lá, pessoal. O que nós vamos trabalhar? A questão da história da psicologia escolar no Brasil. É um pouco, trazer essa linha do tempo. Como que ela adentrou? Na realidade, a psicologia escolar, ela adentrou pelo viés da educação especializada. Tá? Da educação especializada. No Brasil, né, desde da presidente Dilma, as escolas especializadas, elas foram fechadas. Mas o Paraná manteve as escolas especializadas abertas. Ok? Daí houve agora, recentemente, uma nova portaria dando autonomia para que os municípios que quisessem, os estados e os municípios que quisessem reabrir a escola especializada, pudessem reabrir. Mas, né, houve uma polêmica aí em torno do documento e tal documento está parado lá no STF, na mão do Toffoli. Essas briguinhas aí, né? Então, pessoal, tá? O que nós temos que entender? Que a psicologia escolar, ela entrou nesse viés. Por quê? Lá nos anos 60, 70,
ela começou a adentrar nas escolas especializadas para fazer o quê? Avaliação. Quando eu fui trabalhar na Pai de Brus, que faz muitos anos, foi nos anos 85, por aí, quando eu adentrei lá, era para eu fazer só avaliação. Aí eu falei, não, nós temos que mudar essa visão. Nós temos que ampliar o trabalho do psicólogo, até porque nós já estávamos numa transformação, então já estava caminhando aqui para uma mudança. Então, durante muito, muito tempo, igual, é a mesma história na psicologia organizacional, que o psicólogo era contratado para quê? Para avaliar. Aquele processo de seleção era uma coisa maluca. Eu lembro até hoje, a Tupi, lá de Joinville, tem uma casinha, quem já foi para Joinville, quando você adentra ali para ir para a rodoviária, tem uma casinha branca em cima de um morro, ali que o psicólogo da Tupi ficava. Da Tupi, né, de cano, né? Então, ele ficava ali, ele ficava fazendo teste. Então, a psicologia, de uma certa maneira, dentro das instituições, era para isso. Os próprios testes psicológicos, eles nasceram aonde? No tempo da guerra, para recrutar pessoas mais inteligentes, entre aspas, né, para dar conta lá da guerra. Então, nós vamos estudar um pouco essa questão da linha do tempo e qual é o papel hoje, na era contemporânea, do psicólogo escolar e educacional. E também existe uma diferença entre a psicologia escolar e educacional. Nós vamos ver isso também, ok? E a questão, fazendo um parênteses, a questão da escola especializada, no Paraná, nós temos, na época, era o governo do Requião e o Beto Richa era prefeito, foi batido o martelo e as escolas não fecharam. Eu já fui radicalmente contra a escola especializada. Hoje, eu penso que a inclusão, nós também vamos discutir um pouco da questão da inclusão da pessoa com deficiência na escola, porque hoje ela está aí. Vocês sabem que nós temos o nosso curso de psicologia, nós temos várias situações, temos estudante com autismo, e na Uniandrade como um todo. A Uniandrade, hoje, ela é referencial na questão da inclusão dentro. Nós temos recebido estudantes que vêm de outras instituições que não têm nenhum tipo de apoio. E que, às vezes, essas instituições, elas já não dão apoio para ver se a pessoa vai embora, né? Para ver se a pessoa vai embora é um problema a menos. Ok? Então, a escola especializada, ela deve existir, porque os casos graves, como que nós vamos colocar pessoas com deficiências grave, de moderada para grave, para severa? É difícil. Então, nós temos que pensar. Hoje, eu trabalho com a inclusão, eu trabalho com a educação especializada, mas dentro de um bom senso. Eu tenho que ter o bom senso. Você pensa, uma professora lá com 20, 25 estudantes e um estudante severo dentro da sala de aula, mesmo que tenha o tutor, o profissional de apoio, mesmo assim. Bom, trabalhar a atuação do psicólogo no contexto educacional. Qual é o nosso papel? Pessoal, o nosso papel é muito amplo, é muito grande. O psicólogo escolar, ele precisa ter um olhar
um olhar profundo em relação à escola. Ir além do pano de fundo, ir além das paredes, olhar a vizinhança, olhar as famílias, a gestão, os professores, o compromisso com o processo de ensino-aprendizagem desta criança, deste jovem, deste adolescente. Temos ouvido, né, discursos contraditórios. Eu digo assim que o problema grave no nosso país, existem vários, mas a educação é grave. No ranking mundial, os índices eles têm caído significativamente. Mas, por outro lado, o que adianta determinados países terem, né, pessoal, um ranking mundial alto e as crianças serem massacradas, como nós temos visto? Outro dia uma mãe me perguntava, às vezes as mães, você vai por aí, vai na panificadora, vai ali, né? Você tem cara de professora mesmo, né? Só querem, ou de psicóloga, já querem consulta grátis, né, pessoal? Sabe como é que é o povo, né? O povo não quer pagar. Então, eu começo a fazer entrevista. Então, eu conversando com uma mãe, ela decidiu o que eu faço. Eu exijo, fico em cima do meu filho para assistir às aulas. Eu falo, olha, mãe, às vezes é melhor ele estar feliz do que estar sendo massacrado. Porque uma criança que tem um cérebro normal, não faz mal. Não se alfabetizou com 6, vai se alfabetizar com 7, mas ela é feliz. Então, a massacrar a criança num momento desse, de isolamento, sem poder ir para a escola, sem poder conviver com outros amiguinhos, sem poder brincar. Então, isso é muito duro. É muito duro. Tem escolas particulares aí que a criança senta às 8 horas da manhã aqui na frente do computador e sai ao meio-dia. Isso é um massacre. Eu estava num salão de beleza e a mãe disse, eu não deixo. Meu filho fica lá 1 hora, eu deixo ele sair. Eu falei, bem, o que a senhora faz? Isso é um massacre. Se vocês não aguentam 1 hora, pessoal, eu geralmente eu passo de 1 hora. Já vou avisando, nem vem aqui reclamar. Então, imagina essas crianças. Então, nós temos que pensar na saúde mental. Eu gosto muito do Rubem Alves, que ele nos deixou, mas deixou um legado, deixou muita coisa linda. A escola ela precisa ter cara de felicidade. A criança precisa estar feliz. Lógico que ela tem que criar esse compromisso de estudar, de fazer tudo, mas ela precisa ser feliz. A escola precisa ter carinha feliz. Então, a escola, ela tem um padrão. Nós vamos trabalhar essa questão dos paradigmas, o paradigma tradicional e o paradigma inovador. Hoje, o slogan da escola, o que nós temos discutido, e quem acompanha as redes sociais, e live, palestra, nós temos discutido hoje o quê? As metodologias ativas, a escola inovadora. Então, tem várias escolas inovadoras aqui em Curitiba, pelo país inteiro. Se eu não me engano, é lá na Amazonas, eu não lembro qual é o estado, que tem uma escola que se chama Carambola. Pensa a proposta bacana que ela trabalha. Então,
querer, né, escravizar a criança, escravizar, sentar. A criança quer correr, quer brincar, quer pular. Mas olha, foi domingo ou sábado, mas eu tinha vontade de rir. Passei num lugar assim, tinham duas mulheres tentando convencer uma criança. Duas! E ela dobrou as duas e saiu correndo. Então, vocês pensem, nós temos que estudar muito para aprender a lidar com uma criança, porque ela dobra todo mundo. Ela dobra. Não sei se vocês estudaram Melanie Klein. Melanie Klein, ela deixou bem claro que para ser pai e mãe precisa estudar muito para entender o cérebro de uma criança. A criança domina. Ela chega, ela manda. E os adultos ficam lá igual uns palhaços que não sabem o que fazer. Então, nós temos que pensar, pensar nessa atuação do psicólogo em relação ao processo de aprendizagem, em relação à inclusão, em relação à formação desse professor. Esse professor, ele precisa ter uma formação dentro de um tripé humanista, técnica e filosófica. Pessoal, se alguém quiser interromper, fazer perguntas ou colocações, por favor, podem me interromper à vontade. Ok? Então, o que é essa formação humanista? É esse olhar. Esse olhar para essa criança, esse olhar para esse indivíduo, ir além do lápis, além de aprender a ler e escrever, ir muito além. A visão filosófica, questionamento, reflexão. Que sociedade é essa? Que criança que nós queremos? Porque temos que pensar nisso. A questão técnica. O professor precisa fazer o planejamento, ter o desenvolvimento dessa aula, a introdução, o desenvolvimento, as considerações finais, saber preencher um livro, saber conversar com o pai, fazer uma reunião, ter cuidados. Ok? Os aspectos éticos da atuação do psicólogo escolar e educacional. A escola nós temos que tomar cuidado. Às vezes, informações são passadas de família para família, coisas que são ditas em sala de professores que não podem. A própria postura do psicólogo, tá? A própria postura do psicólogo, prestar bastante atenção aí. O espaço escolar e as produções de subjetividade. A escola ela precisa estar organizada para o processo de aprendizagem. E daí tem uma grande contribuição nossa. Uma grande contribuição nossa. Aqui, como eu já falei, a atuação do psicólogo na família, no estudante, nós podemos criar grupos de apoio, grupos de rodas de conversa, a prevenção e a promoção da saúde no espaço escolar. Então, existe aí projetos, discussões da área da saúde e da educação andarem mais juntas. A questão da análise, da psicologia escolar, da produção científica decorrente aqui da interface da psicologia escolar e educacional. Trabalhar na educação não é fácil, por quê? Porque geralmente, igual eu estava falando com uma psicóloga hoje, que ela trabalha com
numa clínica de pessoas que vão tentar, né, largar as drogas. E aí ela estava dizendo para mim, ela disse, professora, eu vi tão pouco sobre esse assunto, então quando eu vim trabalhar na clínica, eu tive que me debruçar. Então, né, às vezes nós pensamos assim, puxa, o curso de psicologia são 5 anos. 5. Eu levei 6, porque eu quis fazer mais um estágio, fiquei 6 anos. Mais 4 da pedagogia, fiquei 11 anos, 12 na Univale, porque depois eu fui fazer uma pós. Então, né, nós pensamos assim, é 5 anos. Mas, por mais que agrade o currículo, tudo, mas tem coisas que você acaba não vendo. E a psicologia educacional é essa disciplina só, e acabou. E também tem muitos estudantes de psicologia que não se interessam por esse assunto. E é uma coisa eu falo para vocês, pessoal. Independente de quem você vai atender, ele perpassou por uma escola. E, às vezes, a vida dele dentro dessa escola não foi feliz. Nós temos aí os casos, nós vimos lá no desenvolvimento da adolescência, automutilação, depressão, bullying e tantos outros. E tantas outras situações aí que, às vezes, a pessoa, ela passa pela escola que deixa marcas profundas. Então, entender esse processo da escola, chega uma mãe e pergunta assim, que acontece muito comigo, elas me ligam. Professora, o que a senhora acha? Onde é que eu devo matricular o meu filho? Daí você é psicóloga. Ai, não sei. Não sei. Que psicóloga é essa? Onde é que se formou, hein? Por favor. Então, nós temos que ter uma base, às vezes até para orientar. Você vai atender um adolescente, você vai atender uma criança, e você vê que às vezes ela precisa trocar de escola. É lógico, eu sempre pergunto, mãe, como é que é o teu filho? Que tipo de escola que você quer? Você quer uma escola assim, uma escola tal? Fazer entrevista. Eu atendi uma mãe que, olha, essa foi muito engraçada. Ela foi em 5 escolas, ela entrevistou as pedagogas. Até ela escolher uma escola para o filho dela. E tem que ser feito. Se nós temos hoje vários modelos de escola, nós temos escolas mais tradicionais, escolas mais voltadas para as questões de religião, nós temos escolas mais que trabalham em equipe, por exemplo, o SESI é uma escola que trabalha mais o processo do trabalho em equipe, em grupo, em equipe. Então, nós temos vários modelos de escola. Se você pode escolher, por que não? Por que não? Ok? Então, pensar, em todas essas questões aí da escola. Esse é o nosso programa, tá? Eu vou passar o plano de aula mais detalhado para vocês e tudo mais. E o processo de avaliação que eu vou deixar para a próxima aula. Alguém quer fazer alguma pergunta até então? Alguma colocação? Não? Então, eu vou trabalhar um slide. E assim, né, pessoal, uma coisa que me deixa bastante chateada é esse discurso que temos que investir na educação. E o problema no nosso país são 2 coisas. Uma é a corrupção e a outra é o exagero de imposto. Que nós pagamos a coisas absurdas. E muito das verbas não chegam até as escolas. Então, é um problema que vem se arrastando. Se nós olharmos
numa linha do tempo, olharmos lá os anos 50, os anos 60, os anos 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, e fazermos uma linha do tempo, muita coisa melhorou, nós tivemos muitos ganhos. Hoje nós temos a BNCC, que é o currículo, a Base Curricular Nacional. Eu vou colocar lá para vocês terem acesso. Nós temos lá da educação infantil, o ensino fundamental 1, que vai até o 5º ano, o ensino fundamental 2, que vai até o 9º ano, depois o ensino médio, pós-médio, que são os cursos técnicos. Então, nós já temos, antes nós não tínhamos, pessoal, nós não tínhamos um documento base, nós tínhamos a Lei de Diretrizes e Bases, que ela levou 45 anos para mudar, ela mudou em 1996, só que hoje ela já sofreu várias transformações, mas é a lei base, e nós não tínhamos nenhum documento. Nós tínhamos o quê? Os livros didáticos. Hoje, nós temos um programa nacional de livro didático maravilhoso, tá? Adentrem lá na página do MEC, tem que tirar o chapéu. Nós temos aí a questão da merenda escolar, o programa é muito bom, é uma questão que foi construído historicamente, então nós temos muita coisa boa, mas o problema é um todo. Existe o professor que é comprometido, existe o professor que não é comprometido, existe o professor que tem uma formação excelente, tem o que não tem formação excelente. E daí eu pergunto para vocês, se você vai numa escola estadual, uma é excelente e a outra tá lá largada, qual é o problema? A gestão. Às vezes você vai em escola municipal, gente, é uma teteia linda de morrer. Vai em outra, é problema de gestão. Porque dizer que a verba não é mandada, ela é. Tá? Ela é. Existe, claro, toda uma questão aí de estrutura, de melhorar a qualidade da escola, dos processos de ensino, tudo isso. Mas tem muita coisa que ocorreram avanços, ok? Bom, pessoal, esse é o artigo para vocês lerem para a próxima aula. E aqui eu trouxe para vocês um slide sobre os paradigmas que nós temos que quebrar. Então, ser psicólogo escolar, acima de tudo, você precisa ser humano, você precisa ter uma formação global. Uma formação global. Vamos ver se vai dar certo. Vai. Então, aqui, pessoal, os paradigmas inovadores. Acho que ela foi, né? Foi. Vocês estão vendo os slides? Sim. Uhum. Então, nós temos aqui o paradigma da ciência do século XIX ao século XX, o pensamento cartesiano. Este foi um grande problema, tá? Um grande problema aí da ciência, que foi fragmentar, separar a razão, a emoção, o corpo, a ciência, a ética. Então, esse paradigma cartesiano, ele veio dividir a ciência. E hoje, como nunca, nós entendemos que o quê?
que o homem é um ser global, que ele é um ser complexo. Nós temos aí Edgar Morin trazendo o que? A teoria da complexidade, a conexão. E a pandemia veio provar isso, né? O espirro, que nós sabemos de onde é que saiu esse espirro, ocasionou todo esse problema planetário. A questão aqui cartesiana, o que nós temos que superar? A fragmentação, a compartimentalização, a visão disciplinar, a visão linear, né? Essa visão linear, essa visão mecânica, a abordagem racional, a abordagem racional, a questão do pensamento cartesiano, o conhecimento fragmentado, conteúdo dividido, desconectado, comprometimento do todo. Aí eu tenho aqui a prática pedagógica conservadora, ultrapassar a fragmentação, o autoritarismo, a visão dualista. E aqui nós vamos ter o quê? A reprodução do conhecimento. Então, toda essa questão aqui cartesiana, toda essa questão cartesiana, eu tenho que pensar no quê? Na divisão. Onde é que está isso na escola tradicional? Quando eu coloco aqui, copia, repete, memoriza, eu estou trabalhando o quê? A escola tradicional. E aí eu pergunto a vocês, será que a escola tradicional morreu? Será que ela morreu? Escute, leia, decore, repita. É a escola conservadora tradicional, aonde o professor é o centro do saber. Aonde o professor é o centro do saber. Aqui o conhecimento na sociedade, né? A sociedade, a produção em massa, o sigilo, a sociedade do conhecimento. Então, nós temos que pensar o quê? E aqui nós podemos pensar em quem? Em Rubem Alves, quando ele traz assim, plim, agora eu estou ensinando matemática, plim, agora eu estou ensinando língua portuguesa, mas não é assim que o cérebro trabalha. Então, essa questão disciplinar. E aí nós temos a interdisciplinariedade. Trabalhar a questão interdisciplinar, o diálogo entre os componentes curriculares. Quem é que trouxe essa discussão sobre a questão da interdisciplinariedade? Piaget, Japiaçu, Edgar Morin está discutindo isso. Ok? E aqui nós temos o quê? O paradigma conservador ou tradicional. Escute, leia, decore, repita. Conhecimento na sociedade, né? Essa produção em massa, essa sociedade do conhecimento. Então, nós temos que pensar. Muita gente critica o nosso velhinho Paulo Freire, mas Paulo Freire, ele era o quê? Ele criou um método de alfabetização, ele era advogado lá atrás, lá em Pernambuco, e naquela época, nós não tínhamos no Brasil praticamente professores formados em língua portuguesa. Então, quem era advogado e que tinha interesse, que tinha feito direito, ou no país ou fora do país,
acabava sendo chamado para ser professor, porque escrevia bem, lia bem. Então, ele criou um método de alfabetização para adultos. E depois ele se tornou um pensador e depois um militante. Mas nós temos que aprender a separar o joio do trigo. Ele trouxe grandes contribuições em relação à pedagogia do oprimido, do opressor. Tirar, né? Ele sempre colocava que as pessoas analfabetas, elas não tinham identidade. Colegas, se vocês lerem na história, vocês vão verificar o quê? Que nos anos 50, nos anos 60, nós tínhamos praticamente 60% da população brasileira analfabeta total. Eu levei um susto mês passado retrasado. Eu atendia uma criança no WhatsApp e tal. Aí eu via que a mãe não fazia as atividades. Aí um dia eu chamei ela para conversar no presencial. Ela olhou para mim e disse: professora, eu não sei ler. Pessoal, em pleno século XXI, é inadmissível isso. De nós ainda termos no Brasil analfabeto total. Que vai... Quanta gente que sofreu, né? Não sabe ligar, pedir uma comida, não é nem por falta de dinheiro, não sabe, vai no banco, não sabe sacar, não pode ir no banco, não sabe fazer Pix, eu não sei fazer, nem quero aprender essa porcaria aí. Eu sou da moda antiga, eu tenho que botar o dinheiro no envelope. Então, brincadeira. É sério, eu não sei fazer nada. Tá? Nem Deus me livre transferir dinheiro aqui no meu celular, eu não sei onde é que está esse dinheiro, gente. Então, nós temos que pensar o nosso papel enquanto psicólogos escolar, educacional, nós temos que ter toda uma visão dessa sociedade, dessa transformação social. Que adolescente que nós queremos? Que vá para o mundo do trabalho? Formar para quê? Então, Paulo Freire trouxe discussões excelentes em relação à questão da pedagogia do oprimido. Uma hora você é opressor, outra hora você é oprimida. Pessoal, hoje eu vou encerrar a aula agora, porque eu tenho uma reunião, até já estão me chamando aqui, tá? Alguém quer fazer alguma colocação, tem alguma dúvida sobre a nossa aula? Não, prof. Não? Então tá, daí qualquer coisa nós vamos conversando, né? Eu vou passando as informações, vocês vão me passando e-mail. Pessoal, eu vou parar aqui a gravação. O que eu gostaria